o significado da lei e da graça à luz das Escrituras. Pega a tua Bíblia, já nos acompanha, amém? Primeiramente, a lei de Deus. O que significa a lei de Deus, né? A lei de Deus orienta a conduta humana, enquanto a graça de Deus é o auxílio divino para sermos salvos do pecado e da morte. Há uma grande diferença, né, entre a lei de Deus e a graça de Deus. Aqui já tem uma grande diferença. Acompanhe comigo. Primeiro, lei de Deus. É o pacto mosaico, uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Está se referindo sobre a lei, seu significado. A lei define o pecado e separa o povo de Deus das nações más, das nações ímpias, das nações adúlteras, das nações idólatras. A lei faz essa diferenciação. A lei de Deus expressa o amor, a vontade e o propósito de Deus. Jesus personificou o equilíbrio perfeito entre a graça e a lei. Ele disse que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Amém? Quando conhecemos a lei de Deus, ficamos conscientes dos nossos pecados. A lei, ela nos desperta para o pecado. Ponto importante da importância da lei de Deus. Deus enviou Jesus para pregar o preço pelos nossos pecados. Ele levou nossa condenação. Agora não somos justificados pela obediência total à lei, que é impossível por causa da nossa natureza pecaminosa. Todo ser humano já nasce no pecado. Herdamos a natureza do pecado. Por isso da importância da lei. É um freio, são cercas que nos freia em relação aos nossos pecados, porque o pecado já em nós, né? Mas pela fé em Jesus, quando Jesus mora em nosso coração, ele nos ensina a lei de Deus e nos ajuda a cumpri-la. Isso é fato. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos auxilia, que nos fortalece mediante a obediência, a submissão às leis de Deus. Caso contrário, seria impossível nós cumprir a lei de Deus. Ponto importante. Agora vamos para algumas referências bíblicas sobre a lei de Deus. Lá em João, na Epístola de João, 1 João 3,4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Olha só que versículo poderoso. Em Mateus capítulo 22, no versículo 37 e 40, diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Amai o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus veio, ele resumiu todo o 10 mandamentos do Velho Testamento em 2. Amarás teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós cumprir essas duas leis, esses 2 mandamentos, nós vamos cumprir os 10 mandamentos. Amém? Aqui foi a lei. Agora nós vamos abordar a graça, né? O que é graça? Graça nada mais é do que favor imerecido. Acompanhe comigo. A graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Acabei de falar. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça, o seu favor. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos. Essas incontáveis bênçãos, não porque nós merecemos, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. A graça é um dom, um presente de Deus, para aqueles que têm fé em Jesus.
é condicional mediante a aceitação do sacrifício de Jesus no Calvário. Caso contrário, a graça de Deus, ela não se manifesta. Vamos algumas referências bíblicas sobre graça. João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, se manifestou como homem, ele era 100% homem, 100% Deus. Aqui, a palavra de Deus diz que ele era cheio de graça e de verdade. A graça de Deus se manifestou em Cristo. E todos aqueles que aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, a graça de Deus é manifesta. E a verdade. Outro versículo, Romanos, no capítulo 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, não é algo que eu mereço, é pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção pelo sacrifício, pela obra completa da cruz do Calvário. Então, há uma grande diferença entre graça e lei. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém.